Então, repetindo, né, na aula de hoje nós vamos voltar um pouquinho e falar sobre estruturas de repetição, while, for, e vou avançar um pouquinho falando sobre a declaração de arrays na memória stack. A declaração de arrays para mim, assim, quando a gente aprende a declarar arrays na memória, muda tudo, a programação fica muito mais legal, porque você tem uma ferramenta nova para fazer muitas coisas diferentes, né? Então dá para pensar em aplicações muito interessantes quando a gente inclui a possibilidade de declarar arrays. Então vamos lá. Então vamos começar aqui com uma declaração. Vamos começar com arrays 1. Então a gente vai include, pus errado aqui. Então aqui o programinha em C básico. E o que a gente gostaria de fazer é o seguinte, né? Imagina que eu tenha que armazenar uma sequência de valores. Para facilitar, para pegar um exemplo simples, eu tenho que armazenar, por exemplo, uma sequência de valores que são preços. Se eu tivesse que fazer um programa que o usuário possa digitar 5 valores que são preços de produtos, por exemplo, como é que eu faria? Então, do jeito que nós aprendemos até agora, eu precisaria fazer o seguinte, usar, por exemplo, uma variável float, que é uma variável que permite casos decimais, depois da vírgula, né? Então a mais adequada para preços, nesse caso. Então eu, por exemplo, colocaria preço 1, preço 2, preço 3, 4, e assim por diante. Então eu declarei aqui 5 variáveis para preços de produtos, e aí eu posso, por exemplo, pedir para que o usuário entre com essas informações. Então, utilizando aqui o porcentagem F, lembrando que eu preciso passar para o scanf o endereço da variável, e não a variável em si. E eu posso repetir isso aqui 5 vezes. Agora uma pergunta interessante, uma pergunta já para a gente esquentar aqui nessa manhã de aula. Teria como eu fazer esse scanf aqui, ao invés de digitar ele 5 vezes, será que tem como colocar ele dentro de um for? Porque lembra que a ideia das estruturas de repetição é a gente aproveitar um código que serve a algum propósito e repetir ele várias vezes. Aqui eu tive que explicitamente fazer um scanf para cada variável. Será que tem algum jeito de eu fazer assim um for? Vamos declarar aqui uma variável qualquer, j, que comece em 1. Não preciso colocar aqui j igual a 1, j menor ou igual a 5, j mais mais. E aqui dentro eu ter só um scanf. Um preço aqui, qualquer preço j, uma coisa desse tipo. Seria bem legal, né? Porque aí eu posso capturar aqui quantos preços eu quiser. Mas por enquanto, vamos deixar isso aqui comentado, tá? Então eu vou comentar para a gente não depois voltar para isso aí. Bom, vamos lá então. Eu tenho aqui então 5 preços de produtos, por exemplo. E aí agora eu quero fazer, sei lá, a soma dos preços. Vamos ver quanto que eu tenho em total de produtos. Então eu posso preço 1, preço 2, preço 3, opa, é o mais, né? Eu quero somar, soma. Mais. Preço 5. Então eu posso somar e agora aqui imprimir o total. Total produtos
beleza. Lembrando aqui, né, não sei se eu já falei tão explicitamente sobre isso, o porcentagem f imprime um número float. Quando eu coloco um ponto, vou dizer que nf é um float com n casas decimais. Só para lembrar. Legal, vamos rodar esse programa aqui só para a gente mostrar que funciona. Então aqui, opa. Então são 5 preços, né? 5.6. Beleza. Então o total aí dos produtos foi 215,84. Agora vamos imaginar que eu não queira fazer um programa para 5 produtos, mas que eu queira para 10 produtos. O que eu teria que fazer aqui se fosse utilizar essa mesma estrutura? Se eu quero 10 produtos, teria que declarar mais 5 variáveis, colocar mais 5 scanfs, colocar mais 5 termos aqui nessa soma, e assim por diante. Ah, beleza, dá para fazer com 10? Dá para fazer com 10 variáveis. Tá, mas e 100 produtos? E aí a coisa começa a ficar complicada, né? Se eu tenho uma grande quantidade de elementos, eu vou criando uma estrutura com 100 variáveis, e aí a coisa começa a perder o controle. E se eu quero ter uma certa flexibilidade para, por exemplo, numa execução do programa, eu declaro só 5 produtos. Na próxima eu quero 100. Na próxima eu quero 1000. Na próxima eu quero 50. Eu não tenho flexibilidade se eu tiver que declarar dessa forma aqui, variável por variável. Então, ao invés de fazer isso, eu vou comentar esse trecho de código aqui. E aí eu não sei se eu já falei aqui em aula, mas se eu quero comentar um grande trecho de código, eu utilizo o barra asterisco, fechando com asterisco barra. Então ele comenta tudo que tiver entre essas duas coisas. Então, ao invés de fazer isso, eu queria uma estrutura mais ou menos desse estilo aqui, ó. Que eu pudesse, por exemplo, utilizar o for para ter mais flexibilidade. Eu quero, por exemplo, N produtos. Vamos deixar 5 aqui por enquanto. Como é que eu faço isso? Existe um componente de memória, que é uma forma de declarar, na verdade, espaço na memória, que a gente chama de array, em inglês, ou arranjo, em português. Não tem uma tradução muito boa a não ser arranjo, que é um jeito de escrever array. Esse array, ele vai ser uma sequência de variáveis ou de tipos, de variáveis de um mesmo tipo, declaradas na memória. Então, quando eu for declarar, eu não vou declarar uma única variável, por exemplo, float preço 1. Aqui eu tenho um espaço para um valor de 4 bytes. O que eu gostaria é declarar uma série de valores. Então, para isso eu vou declarar da seguinte forma: float preços. Aí, né, não tem cedilha, mas vocês entendem. E aí eu vou colocar um colchete aqui e dizer quantos floats quero declarar em sequência. Então, por exemplo, 5. Então, essa variável preços aqui contém, variável é responsável por controlar ou identifica, melhor ainda, 5 blocos de 4 bytes. Então, agora a gente tem numa mesma variável 5 floats, digamos assim. Então, qual quando eu declarei a variável preços aqui, quantos bytes ocupa? 4, que é o tipo float, vezes 5. Então,
eu tenho 20 bytes ocupados. Bom, o João Lucas perguntou se seria tipo um vetor com 5 componentes. Exatamente isso. Então, dessa forma aqui, que eu estou declarando o array especificamente, é como se fosse sim um vetor com 5 componentes, ou com 5 dimensões. É exatamente isso, tá? Estou deixando aqui um pouco mais genérico, porque não necessariamente o array precisa ser um vetor mesmo. Ele pode ter outros formatos, outras dimensionalidades também, tá? Mas vamos deixar isso para um pouquinho mais para frente. Bom, e o que eu estou interessado aqui em mostrar para vocês é como é que eu controlo essa variável preços aqui. Porque, por exemplo, né, se eu tiver que pedir para o usuário digitar os valores, scanf, porcentagem F, preços. Se eu colocar desse jeito, como é que eu vou saber exatamente aonde? Né? Porque eu coloco aqui, né? Eu quero que armazene um endereço de preços, mas qual dos 5 blocos de float será utilizado aqui? Eu não sei. Então, para isso, quando a gente declara um array, vamos ver aqui, vamos visualizar. Então, só deixar comentado. Então, se eu quero que o usuário entre com o valor a ser armazenado, eu não tenho muito... desse jeito aqui não faz muito sentido, porque como aqui dentro tem 5 floats, eu não... Em qual dos 5 pedaços que ele vai gravar, né? Não está muito claro. Então, o que a gente vai ver? Primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos imprimir o que é printf, porcentagem. Vamos imprimir o que é preços, tá? E aí eu já vou falar, na verdade, né? Preços, na verdade, não é um float. Não é um float, né? Com destaque aqui para 1. Ele representa 5 floats. Então, preços, o tipo de preços é o endereço de um float. Então, ou seja, ele é um float asterisco. Lembra que a gente fez lá? A gente fez alguns exemplos já, mostrando que as variáveis do tipo asterisco armazenam endereços. Então, toda vez que eu declarar um array, na prática, o que eu vou controlar são endereços. Nesse caso, 5 endereços. 5 endereços distintos. Cada endereço me dá acesso a um dos floats que eu tenho na memória. Então, por isso que eu enfatizei tanto a questão de endereços antes de começar a falar sobre isso. Então, se isso aqui é um endereço, eu vou exibir com porcentagem P. E aí, como é que eu faço para acessar um endereço? Quando eu quero acessar um endereço, eu faço... vamos pegar aqui, antes disso, eu vou inicializar esse array aqui para ficar mais legal, porque senão a gente vai ter que fazer scanf. Para inicializar um array, eu coloco desse jeito aqui, tá? Se ele está declarado dessa forma, eu posso colocar igual, colocar uma chave e declarar aqui os valores todos que eu quero. E beleza, então essa variável preços tem 5 floats e os floats são conforme está aqui nas chaves, tá bom? Então são esses 5 blocos aqui de 4 bytes cada um, guardando um float diferente. Vou colocar uns outros, desculpa, vou colocar uns valores diferentes aqui, mas basicamente é isso. Então, quando eu inicializo, por exemplo, a variável desse jeito, né? Então, eu consigo inicializar uma variável preço. Assim, eu consigo inicializar os 5 valores. Tá, então, preços, vamos imprimir. E agora eu quero acessar o que tem dentro desse endereço. O que tem dentro desse endereço é um float. Vou até colocar aqui, então, preços igual. E asterisco preços igual. Vamos lembrar, né? Se eu tenho um endereço e eu quero olhar o que tem lá dentro, eu ponho um asterisco aqui antes.
Vamos ver. Bom, aí, pensem o que vocês acham. Deixa eu comentar esse fora aqui, que a gente ainda vai chegar nele, mas ainda não. Então, o que vocês acham que vai aparecer na tela aí, né? Pensa um pouco aí. Bom, eu tenho essa variável preços. Se eu coloco, né? Se eu peço aqui qual é o endereço, que eu quero imprimir qual é o endereço dela, vai aparecer alguma coisa aqui. E aí depois eu ponho um asterisco preço, ou seja, eu quero ver o float que está lá dentro. Pensem um pouco, mas vamos compilar aqui, senão a gente perde muito tempo, né? Mas fiquem com essa imagem na memória aí, né? Eu tenho essa estrutura, e aí como é que eu faço para... O que será que vai acontecer? Então quando eu faço, vou compilar de novo aqui, array. Então, opa, esqueci de pôr uns porcentagens N aí, senão vai ficar muito confuso. Só vou voltar aqui rapidinho. Desculpa, um barra N aqui. Para poder enxergar. Então, só vou colocar também aqui visualizando. Então, agora sim. Então, visualizando o que significa um array, né? Então, preços, ó, me dá acesso a um endereço. Tá? Lembrando que ela pode ser interpretada como uma variável float asterisco. Então, a float asterisco, o que geralmente a gente tem quando a gente tem int asterisco, float asterisco, char asterisco? A gente tem um endereço, é um único endereço, tá? E daí é que às vezes vem a dificuldade de trabalhar com esse tipo de estrutura. Porque o array em si, ele dá acesso a um endereço. Se eu olho o que tem nesse um endereço, ele retorna para mim, ó, o primeiro valor. O primeiro valor. A gente vai ver aqui, note. Que temos acesso ao primeiro endereço e primeiro valor. Por enquanto, a gente só tem acesso a isso mesmo. Então, como é que a gente faz se a gente quer visualizar todos os valores e todos os endereços? Bom, então aí que fica interessante, né? Porque eu posso simplesmente, lembrem lá vocês já devem estar, pelo menos, tentado fazer aquele exercício do fatiando o inteiro, que eu sei que tem uma certa dificuldade ali de entendimento, né? O Sherlon até mandou um documento aí para apoiar um pouquinho sobre isso, o material. Mas aqui acho que vai ficar, aqui, com aquele exercício e essa parte aqui, deve ficar um pouco mais claro. Tá? Ele mostra só o primeiro endereço porque senão ficaria muito complicado, né, quando gerenciar múltiplos endereços. Porque se eu declaro um array com 5 posições, ele precisaria, por exemplo, mostrar 5 endereços. Se eu declaro um array com 100 e mostrar 100 endereços, onde é que ele guarda isso? Seria muito custoso computacionalmente, toda hora ficar trabalhando com todos os endereços. Né? Repare, se eu tenho 1 milhão de endereços, né? Então ele teria que imprimir 1 milhão de endereços, sabe? Então não, assim, para facilitar, para deixar mais simples, eu começo com um só endereço. Como é que eu acesso os próximos endereços? Eu acesso os próximos endereços somando, basicamente. Então, que eu quero o próximo endereço, eu vou somar um aqui. E aí, então, eu tenho acesso ao próximo bloco. Se eu quero olhar o que tem dentro, então vamos pegar aqui, né? Mais um. E aqui, mais um também. E eu posso fazendo isso na sequência. Mais um, mais dois, mais três, mais quatro, pegando, então, as próximas posições na memória. Então, aqui eu vou até deixar no printf mesmo. Então, somando ao endereço inicial, eu vou começar a encontrar os outros valores. A gente chegou a fazer isso, né, com a memória stack, por exemplo. Né? Pegamos lá o primeiro endereço da memória stack, começamos a somar nesse endereço e olhando o que tem lá dentro. É isso que a gente está fazendo aqui, na verdade. Só que agora a gente não está fazendo isso aleatoriamente, igual na outra aula.
nós só estávamos querendo ver o que tinha dentro da memória, mas não tinha nada lá na prática, né? Não tinha nada útil. Aqui não, aqui eu estou com controle do que está acontecendo. Então eu sei que eu tenho 5 floats na memória, eu quero acessar esses 5 floats, que eu já declarei, já inicializei, eu sei quais são esses valores, tá? Então, o próximo endereço tem que ter, o próximo valor tem que ser esse 1000.1 aqui, que é o próximo valor de float. Mas notem uma coisa importante. Vou até compilar e voltar aqui. Ó. Esse número 6.6, por ele ser um float, ele ocupa quantos bytes? Já está até aqui, né? Não precisa nem falar. Ó, 4 bytes, certo? Só que se eu então somo 1 no endereço, o que será que vai acontecer? Bom, aqui ele usa o que a gente chama de aritmética de endereços ou aritmética de ponteiros, porque ele identifica automaticamente que eu tenho um float lá. E aí ele mostra para mim, ele vai, quando eu somo 1, na verdade ele soma 4. Ele quer ir para o próximo float. Tá? Isso é um ponto que às vezes também não é tão fácil de entender inicialmente. Como é que de um 8,0 eu somo 1 e 0 mais 1 é 4? Não faz muito sentido inicialmente. Mas faz sentido se a gente pensar que esse endereço não é um endereço genérico qualquer. Ele é um endereço de um float. Se ele é um endereço de um float, quando eu somo 1, o que eu quero é ir para o próximo float. Então, automaticamente, na linguagem C, quando eu somo um valor no endereço, ele vai somar aquele valor proporcional ao tipo daquela variável. Então, vou até aqui. Então, note que, ao somar 1, ao somar 1, alcançamos um endereço 4 bytes à frente. Por que é isso, né? Por que será que a gente tem essa característica? Isso porque, na linguagem C, a soma é relativa ao tamanho de uma unidade da variável. Nesse caso, float, então 4 bytes. Então ela é proporcional a esse tamanho da variável. E é por isso que a gente tem, quando, mais uma vez, né, voltando àquele assunto das variáveis asterisco, por isso que a gente diferencia char asterisco de float asterisco, int asterisco, porque aí o programa, o compilador, já sabe, depois, né, ao executar o programa em tempo de execução, a gente já sabe quanto que deve somar ali dentro, né? Qual é o lugar que a gente deve chegar. Então, vamos colocar aqui. Uma coisa que vocês notaram aí é um problema de precisão, né, também. Então, aqui tem um probleminha de precisão, era para ser 1000.1, mas ele dá esse valor porque é um float, então ele não tem uma precisão tão exata, ele dá algum errinho aqui, tá? Então é isso, ó. Quando eu somo 1 no 4,0, ele vai para 4,4 e pega o próximo valor, 1000. Faz sentido. Vamos agora imprimir todos. E aí depois eu vi que já tem algumas dúvidas aí, eu já respondo, tá? Então, somando. Então, somando ao endereço inicial mais algumas posições. Então, preços mais 2. Preços mais 3 e preços mais 4.
posso esquecer de mudar tudo aqui, senão vai dar errado. E preços mais 5. Muito bem, então a gente está olhando agora para as próximas posições. Vou trazer para cá os valores só para a gente ter aqui pertinho. Vou comentar. Então a gente deveria ter as posições. Então o endereço inicial seria esse. Depois, somando 1, eu venho para cá. Somando 2, somando 3 e somando 4. Por que então, né? 0, se eu somar 0, ou seja, se eu pegar o próprio endereço, então eu estou na posição 0, ou seja, eu não estou pegando o próprio endereço da variável. Então, acesso 6.6. Se eu somo 1, então eu pego a próximo valor float, que é 1000.1. Se eu somo 2, o próximo valor float, que é 7.41. 3, 1.99, 4, 50.55. E se eu somo 5? Eu estou fazendo isso aqui, né? Mas vocês já repararam, eu gosto de desafiar, né, o programa aqui, a linguagem de programação, né? O que será que aparece aqui, né? Opa, peraí que eu errei. E aqui, o que será que aparece, né? Vamos ver, vamos compilar e ver o que acontece. Vocês já devem fazer alguma ideia, né? Então, olha só. Somando, mais uma vez, né? A gente começa num endereço inicial. Se eu coloco asterisco preço, quer dizer, eu quero olhar o que tem no endereço, vem o primeiro valor do array. Se eu somo 1, vem o segundo valor do array. Se eu somo 2, o terceiro. 3, o quarto. 4, o quinto valor. E 5, aí eu tenho um 0 aqui. Isso provavelmente porque eu avancei mais um ponto na memória, mas eu não tinha nada, eu não sei o que tem lá dentro, na verdade. Né? Eu tô tentando acessar uma posição de memória que eu ainda não aloquei propriamente, eu não tenho controle propriamente. Então ele me dá acesso, porque aqui eu ainda estou dentro da memória de pilha, então ele deixa eu acessar e olhar o que tem lá dentro. Mas não faz muito sentido esse valor, tá? Então isso aqui a gente tem que evitar fazer. Então o que eu estou fazendo aqui é acessar fora dos limites do array. Na verdade, eu não vou colocar nem evitar, vou fazer não fazer isso. Porque aqui, isso aqui tem propósito simplesmente didático. Bom, então vamos lá, vamos ver se tem alguma dúvida. Então, dá para fazer aquele esquema de J para aparecer os preços e endereços com preço mais J? Sim, aí agora é que vai ficar mais legal o programa. Então, vou deixar esse programa do jeito que está, para ele não ficar muito longo, que ele já está um pouquinho longo. Deixar ele com 5 desse jeito aí. E vou criar um outro. Arrays 1. Vou fazer uma cópia, tá? Então, em Linux aqui, CP é cópia de Arrays 1 para Array 2. Arrays 2. Eu vou só voltar no Arrays 1 e apagar isso aqui. Não tem nada a ver por enquanto. Vamos então para o Arrays 2. E agora vamos deixar a coisa mais interessante. Eu quero, por exemplo, pedir para... Tem aqui um valor. 5. E agora eu quero pedir para o usuário digitar os 5 valores. O que eu faço, né? Eu vou pegar... Veja, se eu quero jogar no primeiro endereço, eu uso só preço. Deixa eu voltar aqui, né? Paguei demais aqui, acabou. Olha só. Vou só deixar isso aqui. Aí, beleza. Aí vamos pegar aqui que eu tenho acesso aos endereços. Aos 5 endereços distintos do array preços. E agora vamos supor que eu não quero inicializar isso, né? Eu não quero digitar isso no programa, eu quero que o usuário entre com esses valores. O que eu faria aqui? Repare, né? O primeiro endereço é o próprio preço.
Mas se eu fizer desse jeito aqui, já funciona, porque, reparem, o scanf ele pega o endereço da variável onde ele vai jogar a informação. Preço já é um endereço. Preços, né? Já é um endereço. Então, eu não preciso pôr o e-comercial, tá? Se eu pôr o comercial aqui, eu vou estar fazendo uma coisa redundante, nesse caso. E aí... Então, vamos lá, ó. Pego aqui, então, preço. Se eu somo J nesse preço, e o J começa em 0 e vai até menor ou igual a 4, o que eu estou fazendo aqui é exatamente, esse scanf aqui, é exatamente o que eu estou fazendo aqui em cima. Ó. Então, quando o J for 0, é essa linha aqui. Ó. Preços mais 0 seria. Preços mais 0. Quando o fork voltar e for 1, então, preço mais 1. Então, eu vou trocar isso aqui, na verdade, pelos scanfs. Então, como é que esse for aqui funciona? Então, na primeira vez, J igual a 0, que é a inicialização. Então, lembrem que no for aqui, o que a gente tem, né? Inicialização, ponto e vírgula, teste, ponto e vírgula, modificação. Então, nesse caso, a inicialização é J igual a 0, só roda na primeira vez. O teste, para ele continuar funcionando, J menor ou igual a 4, e a modificação é J igual a J mais 1. É isso que eu estou fazendo. Então, a primeira execução, J igual a 0. Então, aí o scanf vai ser assim, ó, scanf, ele vai ser executado na prática, preço mais 0. É isso aqui que vai ser executado. E nas próximas execuções? Então, vou colocar aqui primeira. Na segunda execução, J igual a 0 mais 1, que é igual a 1. Isso aqui já está na modificação. E como 1 é menor ou igual a 4, então dá verdadeiro, então ele entra no for de novo. Então, preço mais 1. Essa é a segunda execução. Na terceira execução, J recebe 1 mais 1, que é igual a 2. Também é uma modificação. Como 2 ainda é menor ou igual a 4, então isso aqui também dá verdadeiro, ele entra e faz o preço mais 2. Vamos fazer todas aqui, né? Já que a gente está começando, vamos até o final. Na quarta e na quinta execução. Na quarta execução, J é igual a 2, que vinha antes, mais um 3. 3 é menor ou igual a 4. Então, ele faz o scanf do preço mais 3. E na última, quinta execução, o J recebe o 3 que veio antes mais 1, que é igual a 4. 4 é menor ou igual a 4, então ele executa o scanf com preço mais 4. E ele executa mais uma vez ainda, ele executa uma sexta. Por quê? Ele vai fazer J recebe 4 mais 1. 4 mais 1 é 5. Ele faz a modificação. Só que ele vai testar agora. 5 é menor ou igual a 4? Falso. Então agora ele finaliza o for. Não executa o bloco de código. Beleza? Então é isso que vai acontecer nesse for. Ele vai indo de preço em preço aqui. Indo de endereço em endereço. Somando no endereço inicial, que está em preço. E agora vamos exibir o que o usuário digitou na tela. A gente pode fazer da mesma forma, tá? Printf. Então, vamos pegar aqui preço porcentagem D igual a porcentagem 2F. J, preço mais J, só que agora eu tenho que pôr o asterisco, porque eu quero saber o que tem lá dentro. Então,
que a gente está fazendo, né? Para exibir o que o usuário digitou na tela, a gente vai exibir, vamos mostrar J, que é a posição ou deslocamento na memória, e asterisco de preço mais J, que é o valor float dentro de cada endereço. Lembrando que preço mais J são os endereços de memória dos floats. E asterisco, preço mais J, são os valores float dentro dos endereços. Pessoal, espero que tenha ficado claro aí. Eu sei que isso não é um assunto muito fácil inicial, tá? Então, vocês vão ainda precisar de um tempo aí com exercícios para poder fixar isso aí. Só olhando eu implementar aqui não vai ser suficiente, tá bom? Vou dar uma lida aqui nas perguntas. Então, o Matheus perguntou se isso é um programa de caixa de supermercado, de caixa de lojas. É basicamente assim que funciona mesmo, Matheus. Ele vai entrar, só que aí, como alguém perguntou mais para cima, se podemos fazer o usuário declarar quantos preços. Sim, né? Então o Bruno perguntou, dá para fazer, dá também para deixar indefinido, né? Então você pode ir declarando, digamos, incluindo novos floats num arranjo. A gente vai ver isso em breve, tá? Mas aqui eu deixei um exemplo fixo para ficar mais fácil de entender, tá? Mas mais para frente nós vamos ver como fazer isso de maneira dinâmica, de maneira flexível. E Matheus, né? Então é exatamente isso, tá? Matheus, pode ser usado para um programa de ponto de venda, em que você vá passando aí os produtos. No caso de um programa de ponto de venda, ao invés de digitar o preço em si, o que é feito na prática é uma digitação do código de barra do produto. Então você entra com o código de barra do produto, ele olha numa base de dados qual é o preço e vai somando. A gente pode simular isso mais para frente na disciplina, é uma coisa que é tranquilo de fazer, mas assim como eu já falei aqui pro Bruno também, como é uma coisa um pouco mais complicada, vamos deixar mais um pouquinho para frente na disciplina, tá bom? E a última pergunta aqui, obrigado por avisar aí sobre o barra N, e a pergunta da Letícia, se fosse um float com casa decimal, a modificação seria mais um também? Também seria mais um, tá? Porque o float, ele é 4 bytes, independente se ele tem casa decimal, se ele não tem casa decimal, se ele tem... Aqui eu estou só mostrando 2 casas decimais, tá? Mas na prática, o ponto flutuante tem uma certa precisão com casas decimais variáveis. Posso exibir aqui 3 casas decimais, 5, 6, 7 e tal. Mas aqui eu estou exibindo só 2 porque preço faz sentido com 2. Mas independe, o que importa para a gente aqui, Letícia, é o tipo. Tá? Então, se for float, é sempre 4. Sempre. Se for int, é sempre 4. Se for double, é sempre 8. Se for char, é sempre 1. Então, independente do conteúdo dele em si. Então, vamos lá. Então, para quem está perguntando aí, a aula sim está sendo gravada, tá? E vai depois ficar disponível para vocês. Então, arrays 2. Eu fiz o que eu fiz? Espera lá. Isso aqui não é preço, né? Preço é uma variável float que eu declarei lá em cima. Esse aqui é preços. Então, só para lembrar aqui, ó, eu declarei um preço aqui. E aí, se eu tento fazer asterisco preço, né? Então, opa, preço não é um endereço. Então, ele vai dar erro, né? Que é o que aconteceu lá no meu programa aqui, no compilador me avisou. Ele está dizendo, ó, você tem um tipo de argumento inválido que você pôs. Você falou assim, ó, preço, asterisco preço. Esse é float, tá? Não é float asterisco. Beleza.
Então vamos rodar. Espera lá. 3, 2. Beleza, então, lembrando, são 5 preços, né? Então vamos digitar aqui. Tá. Opa, deu algum problema. Eu fiz alguma coisa errada aí, hein, pessoal? Vamos ver aqui o que eu fiz. Preço, pô, mas J, usei preço errado aqui também, tá? Mais uma vez, né? Preço é a variável com um único float. É o que aconteceu. Eu tentei pedir para o programa armazenar o valor que eu digitei nesse endereço aqui, mas o endereço é, sei lá, 6.6, né? Então não deu muito certo, tá? Desculpem aí pelo erro. Então, aqui mais uma vez, né? Ele deu esse erro porque eu tentei usar uma região da memória que não estava permitida, tá? Preços. Eu vou até comentar esse cara aqui porque já está me dando muito trabalho, né? Já deu 2 erros por causa dele, então eu vou comentar. Espero que agora dê certo, né? Então vamos lá. 500, 1, 2, 3, 40.1, 100.99, 1999.99, 1,99. Beleza. Então, olha só. Exatamente os valores que eu tinha, que eu digitei. Então, preço 0, ou seja, quando eu pego o próprio endereço inicial, 500.12. Quando eu somo 1 nesse endereço, eu acesso o próximo valor float. Quando eu somo 2, próximo. 3, o próximo. 4, o próximo. É exatamente o que a gente queria. E agora, putz, agora que é legal, né? Porque eu consigo fazer todo tipo de coisa que eu quiser. Então eu posso declarar uma variável float aqui, soma. E aí fazer um for para somar os valores. E aí agora eu tenho só um for é suficiente, né, para fazer tudo. Então eu falo que soma recebe a soma mais preços mais J. Aqui eu fiz, não, só preciso disso aqui. Então eu consigo somar os preços. Agora uma coisa importante aqui, né? Como eu vou a soma aqui, utilizo o valor da própria soma, pego o valor atual da soma e adiciona mais um valor, eu preciso que ele comece valendo 0, certo? Senão aqui, o que ele vai pegar aqui inicialmente? Né? Um valor qualquer da memória, eu não quero isso. Então, beleza. Então agora eu venho aqui. Eu poderia ter colocado essa soma aqui dentro, tá? Do próprio printf aqui, se eu quisesse. Vamos fazer isso depois. Então, total. Soma. Tá, eu posso fazer uma série de coisas que eu quiser dentro desse programa, porque agora eu tenho uma flexibilidade para trabalhar com múltiplos valores, né, que fica muito mais interessante. Aí ele me deu os preços e a soma dos preços. Eu vou alterar aqui. A gente poderia alterar tudo isso, né? Para fazer tudo junto, enfim, uma série de questões. Vou deixar esse programa do jeito que está também, eu não quero editar demais ele para depois vocês poderem usar para estudar. Tá? Então, vou deixar ele assim. Vamos fazer um outro programa um pouquinho diferente aqui agora. Então, arrays 3. Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar... Vamos supor que eu quero... Alguém já perguntou isso aí, né? Então, vamos tentar fazer um pouco diferente aqui. Vou colocar tudo junto aqui. Eu posso usar um só for para poder, ao mesmo tempo, já ir calculando a soma. E agora eu queria, por exemplo... um jeito mais fácil de controlar esses 5 preços aqui. Se for, sei lá, 5, eu posso querer mudar para 10, posso querer mudar para 1, para 100, para 1000, como é que eu faço? Bom, um jeito de fazer isso é a gente utilizar um
que a gente chama de macro. Uma macro é uma ferramenta da linguagem C que permite, por exemplo, que eu substitua, como se fosse um coringa, eu substitua todos os valores do código por um outro valor que eu queira. Então, eu coloco aqui em cima, ele chama define, então eu vou definir o total. Então, o que eu estou dizendo aqui? Ó? Defina total como sendo 5. Ou seja, tudo onde aparecer total vai ser substituído por 5. Então, o que é isso aqui? Total não é uma variável, tá? É uma macro. O que ele está fazendo, o que ele vai fazer, que o compilador vai fazer é, antes de ele compilar o programa, ele vai substituir todas as ocorrências de total pelo valor 5. É assim eu consigo mudar só em um lugar, ele muda em tudo para mim. Aqui eu vou até trocar por... para não confundir. Então, variável preço identifica total, blocos de 4 bytes, é total vezes 5, vezes 4. Uma macro é o nome que a gente dá para essa estrutura, então é o nome mesmo da técnica de programação em que a gente faz uma substituição. Nós vamos ver mais para frente, a macro ela é um pouco mais do que simplesmente substituir, dá para você fazer algumas coisas mais interessantes do que só essa substituição aqui fixa, tá? Mas toda vez que eu utilizo define e alguma coisa na frente, eu estou usando o que a gente chama, essa estrutura a gente chama de macro, é o nome dela mesmo. Ela é como se fosse, elas são componentes que são compilados em tempo, são resolvidos em tempo de compilação. Então, o próprio compilador já faz isso aqui. O resto tudo aqui é em tempo de execução. Então, essa é a diferença entre a macro e o próprio estrutura. Se eu tivesse utilizado, por exemplo, uma variável aqui, int total igual a 5, funcionaria? Funcionaria também. Só que essa variável está declarada na memória stack. O valor aqui dela, que eu troco o total aqui, também troca por 5, seria feito durante a execução do programa. Quando eu rodo o programa, ele faz isso. Agora, do jeito que eu fiz antes, com a macro, não. Isso aqui tudo é executado, essa macro é executada antes do programa ser efetivamente rodado, na hora que eu rodo ele no sistema operacional. Então, esse aqui é um pouco mais rápido, porque ele já está pronto, já está tudo pronto, pré-compilado, na hora que o programa é definido e é armazenado no disco. Tá? Então, é um pouquinho mais rápido. Então, esse define aí permite que eu altere todas as variáveis na memória. Então, todos os valores antes de que eles sejam, do que o programa seja, durante a compilação do programa. Então, quantidade, posso até usar aqui, né? Quantidade de produto, como eu sei que ele é uma porcentagem dele, é um inteiro. Então, eu posso exibir aqui total. Beleza. Então, vamos fazer isso aqui. Agora, com 5, eu posso... Então, quando vocês forem fazer, por exemplo, eu posso trocar aqui por 7, por exemplo. E quando eu compilar... Então, ele já vai valer para 7, tá? Então, vamos lá. Eu vou só colocar aqui 100... Opa. Agora tem que digitar 7 valores. Beleza. Então, ele tá pegando aqui, né? Então, são 7 produtos ao total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, ele pediu para digitar 8. Eu tenho que mudar alguma coisa lá. E aqui, 8. Então, o que eu errei aqui? Eu já até sei onde é que eu errei. Eu errei porque agora, ó, reparem o seguinte. Aqui ele está fazendo do J igual a 0. Ele vai 0, 1, 2 até total. Só que reparem, total é a quantidade
de preços armazenada. Só que como inicio em 0, tenho que ir até total menos 1. Não sei se ficou claro isso aí, pessoal. Então, como eu começo em 0, então, exemplo, se total é igual a 7, então o que eu faço? É 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Por quê? Porque aqui esse é o primeiro. Tem que dar um espaço aqui. Primeiro preço, segundo preço, terceiro preço, quarto preço, quinto, sexto e sétimo preço, tá? Porque o que conta pra gente é o deslocamento na memória, que não tem deslocamento, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Então tem que alterar. O Thiago perguntou, não seria melhor iniciar com j igual a 1? Não, porque senão eu vou perder o primeiro endereço. Aí se eu coloco j igual a 1, eu estou já pegando o segundo endereço da memória. Eu não quero, né? E o primeiro endereço está alocado. Então, o endereço relativo a preços, que seria preços mais 0 aqui, é um espaço com 4 bytes. Preços mais 1 é outro espaço com 4 bytes. Então, o que eu tenho que fazer é começar em 0 e ir até menor que total. Só isso, tá? Menor que total. O Leonardo perguntou aí, dá para fazer preços mais J menos 1? Dá também, mas eu acho que o código fica mais complicado. Acho que desse jeito aqui é mais exato com o que eu estou querendo fazer. Eu começo no endereço sem deslocamento, quer dizer, somando 0, não tem nenhum, eu estou usando o próprio endereço, e depois eu vou somando 1 até total menos 1, que é menor ou igual a total. Menor que total. Eu poderia também usar menor ou igual a total menos 1, mas eu estou prezando aqui por digitar menos. Basicamente é isso. Qualquer um dos dois funcionaria. Eu fiz com 7 aqui, vamos fazer com menos, fazer com 4. Então eu sei que tem 4 produtos. Beleza, agora foi. Então, 4 produtos e o total aí impresso na tela. Bom, com isso aqui, pessoal, dá para fazer um monte de coisa interessante. Dá para fazer coisas muito legais e principalmente aqui com define, facilita muito na hora de você, por exemplo, você vai fazer um programa que você quer que funcione para 100, mas aí você faz um define, porque aí você pode testar ele com valor mais baixo, depois alterar, né? Então aqui eu posso simplesmente mudar para 1000, 10.000 e o programa vai funcionar com 10.000 agora, certo? Então isso aqui é bem útil já para começar. Então, a partir dessa aula, a gente começa a ter uma estrutura com um conjunto de técnicas de programação já bastante, eu diria assim, avançado na quantidade de coisas que a gente consegue fazer. Tá? Já tem bastante coisa aqui, bastante possibilidades para resolver problemas. Então, vamos lá. Eu vou só mostrar para vocês, desculpa, mais uma coisa, que é o seguinte. Então, eu vou fazer mais um programa. Desculpa, eu estou fazendo um monte de programa, porque eu não quero deixar... Eu não quero deixar as coisas perdidas aqui. Então, eu consigo fazer a mesma coisa que eu estava fazendo antes, aqui, só que substituindo o acesso ao arranjo por isso aqui, ó. Ao invés de utilizar preços, eu tenho aqui asterisco preços mais J, eu posso substituir isso por preços colchete J. E se eu quero preços mais J mesmo, eu posso substituir isso por e-comercial preços J.
São duas formas diferentes de fazer com o mesmo resultado exato. Tá? Não tem diferença nenhuma na prática. Então eu vou só trocar aqui para mostrar para vocês que dá para fazer. Então eu ponho aqui colchete J. O que eu estou dizendo aqui, né? Estou dizendo, pega para mim o preço na posição J. Só que esse cara aqui, né, é um float. Opa. Enquanto esses aqui são float asterisco, endereços. Isso aqui é um valor mesmo. Então eu posso usar qualquer uma das duas notações que eu quiser. Então é o jeito usando asterisco, ou quer dizer, usando aritmética. E aqui usando colchetes. Então, eu posso usar qualquer um dos dois. Então aqui, como o preço J me dá acesso ao valor float, eu tenho que pôr E comercial. E aqui, como eu quero o valor float, então eu utilizo o colchete. E aqui também colchete. Alguns de vocês que já programavam aí, provavelmente usaram dessa forma, né, com colchete. Mas o que tem aqui, na verdade, é que o compilador, né, no fundo, ele executa essa aritmética aqui. Esse colchete é um jeito mais fácil de fazer que bolaram para ficar mais fácil de codificar. Mas na prática, o que é feito mesmo é essa sequência aqui, essa percorrer a memória, deslocando de bytes em bytes, de blocos de bytes. Tá? Então eu preferi mostrar para vocês primeiro como realmente funciona e depois um jeito mais fácil de fazer. Mas vocês vão ver que é exatamente igual. Eu vou até esse arrays 4 aqui, vou chamar aqui colchetes. E aí vamos rodar. E aí dá para ver que deixa eu fazer mais uma modificaçãozinha. Vou mostrar quantos preços o cara tem que digitar. Que aí fica melhor para quem está usando, né? Entre comprar 4 preços. Beleza. Então funciona exatamente igual, tá? Qual é melhor usar? Qual você achar que fica mais confortável para você utilizar? Tá? O que só não pode é errar, tá bom? Só não pode errar é o que é float asterisco e o que é float nesse caso. Se você for usar um outro tipo, o que é int asterisco, o que é int, char ou char asterisco, e assim por diante. Tá? Então, sabendo exatamente como é que funciona, você pode usar qualquer um dos dois, não tem nenhuma penalidade ou nenhum problema em usar um modo ou um outro. Vocês vão ver comumente muito mais isso aqui, com colchetes. Tá? Então, podem usar com colchetes aí sem nenhum problema. Pessoal, mais alguma dúvida aí? Uma outra pergunta que fizeram foi se eu posso usar o while, né, mais para cima ali. Pode usar o while, só que dá um pouco mais de trabalho, exatamente. E a pergunta aqui do Ricardo, se na soma não é asterisco preços J. Não, não é, porque, só lembrando, né, então, como é que eu posso pegar aqui eu tenho float asterisco e tenho float, né, são dois tipos, um é endereço, o outro é valor. Se eu tenho o nome se eu declarei, então, float preços, sei lá, com algum valor aqui qualquer, vamos dizer 10. Então, preços sozinho é float asterisco. Quando eu ponho asterisco, eu acesso o número que está lá dentro. Quando eu uso colchete, tem um caso particular, porque preços com colchete já vira float. Ele já é um float. Então,
para eu poder pegar o endereço, eu tenho que fazer endereço de preços na posição 0. E aí sim, isso é um float asterisco. Tá? E, na verdade, em qualquer posição aqui, qualquer posição K. Mas aí o que acontece, né? Para poder... O que é isso aqui? Preços de K. Como é que o computador calcula isso aqui? Bom, para calcular isso, eu preciso saber quem é preços de K. Quem é preços de K? Preços de K, na verdade, então, é o endereço de preços de asterisco preços mais K. Certo? E aí ele inverte de volta. É isso que ele está fazendo aqui. Então esse cara aqui é equivalente a isso. Beleza. Então por isso que ele é um... Deixa eu mudar aqui. Ou seja, ambos são float asterisco. Se eu colocar asterisco preços K, é como se eu estivesse fazendo o seguinte, ó. Asterisco preços mais K, asterisco de novo. Ixi, isso aqui eu não sei o que é isso, né? Porque isso aqui é como se eu tivesse um float e eu quero pegar o que tem dentro do float. Então, é exatamente isso. Bom, preços K não é um endereço, tá? Que é o endereço é só preço sozinho. Preço sozinho é um float asterisco. Quando eu coloco preços colchetes K, eu já estou acessando direto o valor na memória. Isso aqui é como se eu estivesse fazendo o seguinte, asterisco preços mais K. Então, o colchete ele é um substituto para soma seguida de asterisco. É por isso que ele é muito utilizado, porque eu não preciso colocar, eu tenho que digitar bem menos. Porque ao invés de eu digitar asterisco, abre parênteses, preços mais K, ao invés de eu fazer tudo isso aqui, eu faço só preços, colchete K. E ele me retorna direto o float na posição K. Então eu sei que isso é confuso, tá? Por isso que estou repetindo aqui várias vezes, tá? Então preços K já é um float direto. Diferente aqui quando eu uso sem o colchete. Quando eu uso sem o colchete, só preços é o float asterisco. Eu preciso do asterisco para pegar o float lá dentro. Então, para não ter que usar asterisco, eu faço isso. Aí o Victor perguntou, né? Para que serve o preço total lá no início? Esse aqui é onde eu declaro o array. Então, aqui eu estou dizendo aloque na memória total vezes floats. Aqui total é igual a 4. Um exemplo, total é igual a 4. Com total 4. Então, deixa eu pegar aqui. Vou mudar aqui. Total é igual a 4. Então, vai alocar 4 locos, 4 floats. Primeiro endereço do primeiro float, o endereço do primeiro float, né, é identificado com a variável preços. Então, a variável preço identifica total bloco de 4 bytes, né, o número de bytes nesse caso aqui é total vezes 4. Então, é exatamente isso. Então, aqui é onde eu aloco, eu declaro na memória, declara Só que aqui, nesse caso, a variável ela não é uma única variável com um só float, ela é agora 4 floats. E aí eu posso usar ela aqui para baixo. Pessoal, como eu falei, isso aqui é um conteúdo um pouco mais avançado mesmo, tá? E não é tão simples. Então agora vai depender de vocês fazerem exercícios para poder fixar, tá? Eu decidi avançar aqui e colocar esse assunto, aí nas próximas aulas a gente volta nesse assunto fazendo mais exercícios em cima dessa mesma temática, tá? Então a gente vai ter ainda mais
algumas aulas voltando nesse mesmo assunto de arrays. A gente vai variar a forma que a gente está utilizando. Aqui eu usei float, eu vou usar outros tipos para poder retomando, tá? E aí o exercício que eu vou passar para vocês é bem tranquilo, bem fácil de fazer, tá? Mas eu peço aí que a vocês que façam, a turma aí tá com... nem todo mundo fez, os que já estão lá disponíveis, tá bom? Bom, pessoal, então acho que por hoje, em termos de conteúdo, era o que eu tinha, era só. Na verdade, é bastante coisa, né, já. Então, vou pedir para vocês manterem contato dentro do Telegram. Quem ainda não entrou no Telegram e não souber, por favor, peça aí pro Sherlon. Sherlon, se você puder mandar aí no chat aí o link de novo pro Telegram, é legal. Avisem as pessoas, tá? Bom, vou tirar mais uma dúvida. Então, a segunda variável estaria em endereço preços mais 1, que é o mesmo que preços 1. O Vitor perguntou, né? Então, quase isso, Vitor. Na verdade, assim, a confusão é mesmo da notação. É isso mesmo que você falou. A segunda variável, então o primeiro float, eu vou chamar de primeiro, porque variável é só uma. Essa que é a confusão, Vitor. Variável é só preços. É só uma. Agora, essa variável preços, como ela é do tipo array, ela contém 4 floats. Então, como é que ela contém 4 floats? Preços, sozinho, é o primeiro endereço que dá acesso ao primeiro float. Quando eu faço preços mais 1, é o segundo endereço. Endereço que dá acesso ao segundo float. E assim por diante, certo? Agora, quando eu uso colchete, o que eu estou fazendo? Preços na posição 0 já não é o primeiro endereço, isso aqui é o primeiro float. Direto. Preços na posição 1 é o segundo float. Então, quando eu uso colchete, eu não estou pedindo qual é o endereço, eu já estou pedindo o valor. Não sei se ficou mais claro agora, Vitor. Essa é a diferença, assim, é o endereço da memória e o valor na memória. Tá? Então, quando eu pego só a variável aqui sozinha, ela significa os endereços. Quando eu somo 1, estou indo para o segundo endereço. Quando eu somo 2, terceiro endereço. Agora, quando eu pego preços e coloco colchete, já estou pegando o float lá dentro. Então, o Vitor perguntou se o for fosse iniciado em j igual a 1, preços 1 seria o primeiro valor? Não, repare que aqui eu não estou nem em for ainda, eu estou antes do for. Né? Eu estou só na declaração da própria variável. O índice dela, que está utilizando aí preço 0, 1, 2, não tem como eu mudar, porque isso aqui é o deslocamento na memória a partir do primeiro endereço. Então, 0 é 0 deslocamento a partir do primeiro endereço. 1 é um deslocamento a partir do primeiro endereço. 2 são 2 deslocamentos a partir do primeiro endereço. Então, isso aqui é sempre fixo, por isso que sempre começa com 0. Não tem como eu começar em 1. Não tem jeito, porque 1 já vai ser um deslocamento de um bloco para frente. Aí no for, eu posso... o jeito que eu vou calcular isso no for já é uma outra história. Então, sempre aqui, né? Se eu quero... Vamos pegar na impressão aqui. A impressão fica um pouco mais claro. Né? Se eu quero pegar o primeiro elemento, J tem que ser 0. Mas se eu inicializar J com 1, aqui, for fazer maior ou igual a total, dá para fazer alguma coisa? Dá, eu posso. Só que eu tenho que voltar a 1 aqui. Porque se eu começar em 1, o primeiro preço não vai ser o primeiro, né? Eu vou pegar o segundo preço. Então tem que subtrair 1. Eu acho que assim fica mais confuso. Então acho melhor deixar desse jeito. E por mais que seja um pouco mais difícil de entender, quando vocês entenderem, fica tudo mais fácil. E eu prometo aí que alguma hora cai a ficha disso. Não é trivial mesmo não, mas uma hora cai a ficha. E cai a ficha a gente fazendo esses programas aqui, imprimindo as coisas na tela, somando, olhando e assim por diante. Tá bom?